Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. A gente vai conversar um pouco sobre este espírito, Eurípides Bassanus. Falar de Eurípides é como se fosse, numa linha de pensamento, darmos sequência àquilo que Conan Doyle chama de a grande invasão organizada que teve início no século XVIII e chega aqui ao Brasil por volta no início do século XX, final do século XIX. É interessante a gente observar o contexto em que Eurípides encarnou, contexto, inclusive, familiar, o contexto social, o contexto cultural, porque só assim é possível termos uma ideia do valor deste espírito, do valor desta alma tão dedicada aos ensinos de Jesus. Portanto, a gente vai dar início à nossa apresentação, só lembrando que fizemos aqui uma breve síntese do livro Eurípides Bassanus, o Apóstolo da Caridade. Este livro foi escrito por Jorge Rizzini. A gente não pode dizer que se trata de um livro notadamente mediúnico, mas é um livro que teve um apoio muito grande, uma inspiração muito intensa dos amigos espirituais. A começar para o primeiro dia que ele sentou para escrever o livro, lá pelas tantas horas, ele ouve tocar no piano na casa dele, as teclas tocarem. E ele presta atenção e a batida se repete. De repente ele ouviu sussurrar no seu ouvido a seguinte expressão, ou o seguinte nome. Ele estava assim, bem concentrado, né? Surgiu na mente dele a figura daquela entidade, aquele grande jurista brasileiro, que ajudou, inclusive, na codificação, na formação do Código de 1916. E aí o nome aparecia na mente dele, Rui Barbosa. Então, é a ele, a Rui Barbosa, que Jorge Rizzini dedica esta obra. Vamos seguir, então, com a nossa síntese. E aqui, algo assim, bem resumido mesmo, diz o seguinte, Jorge Rizzini. Ele nasceu no berço católico, 1º de maio de 1880. Ele foi o terceiro de 15 irmãos. O pai chamava-se Hermógenes Ernesto de Araújo e a mãe, Jerônima Pereira de Almeida. 1º de maio de 1880, portanto, ontem, dia de ontem, 144 anos de nascimento de Eurípides Bassanus. Eurípides nasceu de uma família muito pobre e com alguns problemas além disso. O fato interessante também de se registrar aqui é que ele não colocou
no sobrenome dos filhos, nenhum nome que compunha o sobrenome nem dele e nem da esposa. Todos são nomes distintos. E aí perguntaram ao pai por que essa situação tanto pitoresca. E ele disse, eu faço isso porque se um dia um dos meus filhos se tornar famoso, não haverá a oportunidade para constranger os demais irmãos. Eu acho que ele estava, de alguma forma, daí profetizando, né, o que viria a acontecer com esse terceiro filho, na escala dos seus 12 filhos. Foram 15 filhos, foram 7 mulheres, 8 mulheres e 7 homens. É interessante a gente pensar como seria a Sacramento lá pelos idos de 1880. Conta Jorge Rizzini que existia apenas um médico na cidade. Existia apenas uma farmácia que acabou fechando porque o dono veio a falecer. Existia apenas 2 parteiras. As ruas da cidade eram todas de chão batido, terra batida. Energia elétrica, nem pensar. Para se ter uma ideia, foi em 1989, eu, Aloísio e Rui, tivemos a oportunidade de visitar a cidade de Sacramento. E o interessante é que nós pegamos o ônibus de Uberaba para Sacramento, e o ônibus tinha até uma quantidade de pessoas razoável. Quando foi se aproximando da cidade, o ônibus estava basicamente vazio. Tínhamos apenas eu, Aloísio, Rui, o motorista e o cobrador. E ao descermos do ônibus, o motorista ainda estranho, vocês aqui, o que é que estão fazendo? E nós dissemos, que nós somos espíritas e vimos conhecer. Sim, entendi. Aí ele se convenceu, porque, pelo que ele disse, normalmente chegaria à cidade, naquele horário, ele e o cobrador. Ele estranhou quando viu dentro do ônibus mais 3 pessoas. Então, isso em 1989. Pensemos, portanto, o que não deveria ser em 1880, a época em que Eurípides nasceu. Então, é uma cidade extremamente pacata. E Eurípides, como dissemos, também encarnou numa família muito pobre. O pai tinha sérios problemas de saúde, a mãe também, e ele, para variar, também. Conta Jorge Rizzini que, com aproximadamente 5 ou 6 anos, o pai trabalhava numa loja de secos e molhados. Era uma espécie de gerente dessa loja e, portanto, desde cedo, Eurípides se propunha a ajudar o pai. Com essa idade, portanto, o tempo de Eurípides era dividido entre ajudar o pai, diga-se, com 6 anos de idade, estudar, e o tempo que sobrava, ele ficava ali pelas ruas, pelas redondezas, fazendo favor para um e outro, em busca de algum trocado que pudesse, ao final do dia, entregar à sua mãe. Então, é uma infância muito difícil, sob o ponto de vista material. E também conta que, já com 6 anos de idade, ele começa a aprender as primeiras letras, a ler e aprender a fazer as primeiras contas.
Após concluir o ensino básico, como esse sacramento não oferecia possibilidade maior à juventude estudiosa, Eurípides, desejoso de progredir, teve a ideia de matricular-se em um colégio em São Paulo ou, quiçá, na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Interessante observar que, quando ele conclui o ensino básico na escola chamada Miranda, o diretor da escola chega para o pai e, já observando que Eurípides tinha uma inteligência acima do normal, chama o pai e diz: olha, você não pode e não deve deixar o seu filho aqui, porque aqui não há oportunidade. E se você deixá-lo aqui, você estará desperdiçando e inibindo que ele cresça intelectualmente e possa, de fato, produzir grandes coisas e produzir mais e melhor para a sociedade. Ele tem muito a oferecer. É aí que ele pensa em ir para o Rio de Janeiro. O pai até que acha interessante a ideia e concorda. O problema estava em convencer a mãe. Então, com todo aquele jeito, né, delicado, sutil, ele explica a necessidade de sair da cidade. E só que quando ele apresenta a proposta, a mãe tem um ataque nervoso e cai e desmaia. Só em pensar que iria ficar distante do filho. Com isso, naturalmente, ele desiste de viajar e torna-se, a partir daí, um autodidata, como a gente vai ter a oportunidade de ver mais adiante. Então, ele começa a aproveitar todo o tempo possível para estudar, ajudando o pai, fazendo outras tarefas, inclusive, Rizzini registra que ele, já com idade mais próxima da adolescência, começa a tomar conta da contabilidade da empresa do pai, porque o pai, sendo gerente daquela empresa Secos e Molhados, consegue comprar uma loja, alugar uma loja e também botar o seu negócio. E aí Eurípides começa a fazer a contabilidade. Isso ainda adolescente. Mas inquieto e sempre procurando aprender mais, desenvolvia nele muitas faculdades. Primeiro, a faculdade intelectual. E segundo, a faculdade religiosa, espiritual. Não a religiosa no sentido desta ou daquela religião específica, mas da religiosidade. Poderíamos até dizer que, naquele momento, ele já estava sendo tangido pelos benfeitores espirituais na missão à qual ele estava seguramente dedicado a realizar. Continua, então, Rizzini. Com menos de 18 anos de idade, havia montado em sua própria residência uma pequenina farmácia homeopática, a fim de curar os enfermos dos arredores da cidade que viviam em casebres miseráveis. Portanto, sendo autodidata e gostando muito das ciências naturais, da botânica, por exemplo, ele se dedica a compulsar compêndios e aí aprende a arte, digamos, de fabricar medicamentos à base da homeopatia. Então, ele sai pelas redondezas mais próximas em busca de ervas que pudessem integrar a sua receita, ao seu receituário, e também começa a adquirir de lojistas que vendiam tais produtos, esses ingredientes. E ele começa, então, a fabricar essas medicações e a distribuir de forma absolutamente gratuita. Isso com menos de 18 anos de idade.
Antes de completar os 20 anos de idade, ele fora cofundador da Irmandade de São Vicente de Paulo. A gente vai ver um pouco mais adiante a importância que teve São Vicente de Paulo na vida de Eurípides. Portanto, antes de completar esses 20 anos, ele era uma pessoa muito religiosa e começou a ter aproximação com o pároco da cidade. Aí surgiu a ideia de formar a Irmandade de São Vicente de Paulo. A instalação da farmácia homeopática a serviço dos pobres e suas visitas quase diárias às favelas de Sacramento eram evidentes sintomas que, em breve, Eurípides Barçanufo iria revelar-se um médium curador. Vejamos, eles fabricavam os remédios homeopáticos e ia pelos casebres aos arredores, às favelas de Sacramento, que imagino que deveria ser o tamanho da cidade, para distribuir esses medicamentos. Em 1902, portanto, se a gente pensar, ele tinha 22 anos, fundou com seus antigos professores lá do Colégio Miranda, João Gomes Vieira de Melo, Inácio Martins de Melo e outros, o Liceu Sacramentano, onde passou a lecionar. Repito, ele era uma pessoa dotada de extrema capacidade de compreensão das coisas. Lia muito facilmente, entendia tudo muito facilmente, ao ponto de, com 22 anos de idade, ele já ter essa incumbência de fundar o Liceu Sacramentano, que era uma escola dos tempos daquela época. Aos 22 anos de idade, ocupava, portanto, 5 posições de alta responsabilidade na pequena Sacramento. Professor e diretor do Liceu Sacramentano, vereador, jornalista e, como ainda era católico, secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo. Pensemos num adolescente com 22 anos. E a ideia de se tornar vereador foi a insistência do pai, porque com essa idade, dizia o pai, ele era mais popular na cidade, era mais conhecido do que o próprio presidente da Câmara de Vereadores. Então o pai disse, olha, se você, não sendo vereador, faz o que faz pelos pobres, sendo você poderá fazer muito mais. E quem sabe você poderá ser no futuro prefeito da cidade. Então ele resolve, né? Ali, seguramente não tão entusiasmado, porque não era a área dele, mas obediente ao pai, resolve então se candidatar e se elege como vereador da cidade. Também foi jornalista, ele criou a Gazeta de Sacramento. Isso com 22 anos. E ali ele escrevia artigos sobre os mais variados ramos do conhecimento. Homeopatia, sobre religião, sobre política, tudo ali, ele, com 22 anos, ele já tinha criado, né, o jornal Gazeta de Sacramento, claro que com outros colegas, outros amigos, e, portanto, a vida dele, com 22 anos de idade, era dividida nessas 5 atividades. De pronto, aqui, continuando com o risinho, de pronto, ele não foi um espírito. Por meio de um de seus tios, chamado Mariano da Cunha, de quem recebeu de presente o livro Depois da Morte, de autoria de Leon Denis, Eurípides tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras da codificação kardeciana. Mariano fazia parte do grupo de pessoas que estudavam o espiritismo na fazenda Santa Maria, propriedade localizada a aproximadamente 14 quilômetros de distância de Sacramento.
É curioso porque este Mariano era um tio dele e que ele tinha muita estima por esse tio. Só que o tio era um homem de poucas letras, diríamos, um semi-analfabeto, e era também materialista convicto. E do nada o tio torna-se espírita. E uma vez, o tio, quando saía da fazenda e vinha para Sacramento, sempre ficava na casa do pai Mojico, que como era chamado Hermógenes. Então, quando ele vinha ficar na casa do irmão dele, Eurípides cedia a cama e cedia também o quarto, e dormia no chão ao lado do tio. E numa dessas noites, ele conversando com o tio, pergunta, mas, meu tio, como pode? Há poucos dias atrás, o senhor era um materialista convicto, e agora abraçar essa doutrina? O tio disse, olha, meu sobrinho, são coisas do destino. São coisas do destino. Mas eu não entendo muito de espiritismo. Você é muito mais inteligente do que eu e terá muito mais facilidade em entender a doutrina espírita do que eu. Mas o fato é que este livro, depois da morte, me transformou. Tomem, leiam. E ele pegou o livro e abriu logo na primeira página. E há, nessa primeira página, uma dedicatória que Leon Denis faz aos espíritos. Uma dedicatória de agradecimento aos espíritos. O que é que Leon Denis diz e foi o que Eurípides Barçanufo leu naquele primeiro momento que recebeu o livro. Olha o que Leon Denis escreve. Aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, a lei do progresso e da imortalidade, cujos ensinos consolidaram em mim o sentimento da justiça, o amor da sabedoria, o culto do dever, cujas vozes dissiparam as minhas dúvidas, apaziguaram as minhas inquietações. Algumas almas generosas que me sustentaram na luta, consolidaram na prova e elevaram meu pensamento até as alturas luminosas em que se assenta a verdade, eu dedico estas páginas. Ora, se essas páginas para Eurípides Barçanufo era uma dedicatória ao mundo espiritual, para Eurípides era um chamamento, era um convite, era quase que uma convocação. Ele leu essa dedicatória e disse, meu tio, é interessante. O tio, então, foi dormir e ele começou a folhear o livro. Lá pelas tantas, o tio acorda e ele continua a ler o livro. O dia amanhece e, com o amanhecer do dia, ele lê a última página do livro. 328 páginas. Ele leu numa noite. Ao final, quando o dia amanhece, ele faz alguns comentários sobre o livro com o tio, mas ainda precisava de um tempo maior para avaliar. E o tio disse, tudo bem, é um presente que eu lhe dou, fique com você. Agora, você precisa conhecer o nosso espaço lá na Fazenda Santa Maria. É lá que nós nos reunimos. Ele não deu muita atenção. O tio foi embora, com 2 semanas depois, ele retorna e já observa um Eurípides totalmente interessado na obra que tinha relido depois da morte e também interessado em conhecer o grupo onde ele se reuniu. Então, vamos seguindo aqui o texto. Eurípides encontra, diz Rizzini, encontra no livro conceitos filosóficos sobre a vida e a morte que lhe parecem concretos
e vê na encarnação as explicações racionais acerca da responsabilidade de cada um e a causa para os desequilíbrios físicos, morais e espirituais. É este, portanto, o teor do diálogo entre Eurípides e o seu tio Mariano da Cunha, após ele ler pela segunda vez a obra. Então, quando Mariano encontra com ele pela segunda vez, ele apresenta-se interessado em conhecer. E Mariano, então, o convida. Diz, então, Rizinho, convidado por Mariano da Cunha Júnior a conhecer o grupo onde se realizavam as sessões, Eurípides é recebido por Dr. Bezerra de Menezes, que, falando através do próprio Mariano, diz: lembremos, e um parêntese, que este grupo tinha médiuns fantásticos. Porém, todos os médiuns, ou analfabetos, ou semi-analfabetos. Os médiuns tinham as mais variadas faculdades possíveis. Viam, sentiam, eram médium de desdobramento, enfim, todos os tipos de faculdades. Parece que ali Jesus, né, resolveu fazer uma espécie de uma invasão organizada específica para aquela cidade, para aquele local, especificamente para aquela família, porque todos eram parentes de Eurípides, ou quase todos. Então, Bezerra de Menezes manifesta-se através do próprio Mariano. Enfim, Eurípides Bassanufo, você está entre nós. Louvado seja Deus. Alegre-se, meu filho, porque a tua hora é chegada. Há entre nós um espírito de alta hierarquia que deseja falar-me. Devo me retirar. Devo retirar-me. Aí Eurípides pensa: quem será? Captando o pensamento de Eurípides, o espírito responde: sou seu espírito protetor. Pensa Eurípides: como se chama? O espírito responde: na minha última existência, deram-me o nome de Vicente de Paulo. E acrescenta: eu e você, Eurípides, somos amigos de outras vidas. Oh, sim, de muitas vidas. Você já foi em França eclesiástico, médico e professor. Tem agora uma missão importante a realizar no Brasil. Imagina Vicente de Paulo e Dr. Bezerra de Menezes se comunicando por um médium semi-analfabeto. E aí Eurípides pensa. Eurípides, então, que missão cumprirei? Os Espíritos do Senhor realizarão com você diversos trabalhos. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. O trabalho principal será o de curar, e Bezerra de Menezes o auxiliará nesse setor. Tudo está planificado e Jesus, em verdade, é quem nos dirige. Nessa mesma noite, se revela vários dons de Eurípides Bassanufo, que haviam mais tarde de ampliar-se. Nesse mesmo momento, desperta nele a vidência, a audição, a psicofonia, a psicografia, efeitos físicos, cura e bicorporeidade. Imaginamos o que isso significa, ou o que isso deve ter significado. Percebeu ainda a mesa de três
aqui seria três pernas, né? Transmitir mensagens filosóficas através de batidas e caminhar sem contato pela sala. Em prece, viu de súbito que seu espírito se desprendia do corpo, sentia-se flácido e tonto. Era impossível articular palavras. Centrado na figura de Jesus, seu espírito deixou o ambiente por alguns minutos. Diz Rizinho, por humildade, o que viu no mundo espiritual, Eurípides não contou a ninguém. Então, este foi o primeiro contato que Eurípides teve lá na fazenda Santa Maria, nesta primeira sessão mediúnica. Em outra sessão, participa um de seus presentes, de nome Aristides, analfabeto, recebe um desafio mental de Eurípides. Acho que não. Pronto, fica melhor. Recebe um desafio mental de Eurípides. Se é verdade que os mortos podem se manifestar, e se esta é uma casa de Deus, eu gostaria que João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças. O parente fez a mais linda explanação bíblica que Eurípides já havia ouvido sobre as bem-aventuranças, à luz da lei do amor, da lei da reencarnação e da lei do progresso. Ou seja, através do médium Aristides, semi-analfabeto, João Evangelista se manifesta e faz a explanação que Eurípides, em pensamento, pedia. Encantado com o que vira e sentira, Eurípides volta outras vezes a Santa Maria, onde assiste nova sessão. Na ocasião, recebeu de Vicente de Paulo uma mensagem que o convoca a assumir a doutrina dos Espíritos. Diz então Vicente de Paulo: meu filho, as portas de Sacramento vão fechar para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família voltar-se-á. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque, a partir desta hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente, disse Vicente de Paulo. Em outra ocasião, ainda o amigo Vicente de Paulo aconselha, diz: pois bem, meu filho, apesar da Irmandade São Vicente de Paulo ostentar o meu nome, afasta-te dela. É meu primeiro conselho. Não esconda sua nova posição religiosa, pelo contrário, propague-a aos quatro ventos. É o meu segundo conselho. Nada tema, porque eu o assisto desde seu nascimento. Isso diz Vicente de Paulo. Bom, a partir desse momento, Eurípides fica por alguns dias lá na fazenda, se refazendo, procurando compreender e assimilar tudo isso que aconteceu com ele em tão pouco tempo. Ele até tenta retornar de forma mais instantânea, porém é aconselhado a ficar lá e a se refazer. Dias depois, ele retorna já decidido a mudar a vida, a mudar a conduta, a aceitar a doutrina espírita. De retorno ao Sacramento, procura o vigário da matriz, onde prestava a sua colaboração, e desliga-se da congregação Vicente de Paulo. Voltou-se totalmente para a doutrina. O interessante
é que quando ele chega na igreja e diz ao vigário que vai se afastar, o vigário não entende. Como é que uma pessoa tão dedicada à Igreja Católica, tão à frente da Irmandade, que inclusive levava o nome de São Vicente de Paulo, abruptamente afasta-se para, segundo o vigário, adotar uma doutrina satânica. E o vigário, então, não admite e começa a fazer todas as invectivas possíveis contra Eurípides Bassanufo. Ao término, Eurípides olha para ele, sorri e diz: olha, seu vigário, eu vou deixar de ser católico, mas jamais deixarei de ser seu amigo, jamais deixarei de compreender as suas posições. E saiu. Rizinho diz que, meia hora depois, toda a cidade de Sacramento já sabia do fato, porque o próprio pároco, o próprio padre, se incumbira de avisar a todos essa posição de Eurípides. Sentindo, portanto, a necessidade de divulgar o espiritismo, Eurípides fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, no ano de 1905, passando a desenvolver trabalhos tanto no campo doutrinário como nas atividades da assistência social. Sob a orientação de Bezerra de Menezes, fundou a Farmácia Espírita Esperança e Caridade, que era totalmente gratuita e cuja manutenção fazia-se com o seu salário e com a ajuda espontânea de alguns confrades abastados. Quando ele toma a decisão de avisar ao padre que não mais seria católico, ele se viu diante de um outro desafio: avisar ao pai e avisar à mãe. Primeiro ele falou para a mãe. Começou da forma mais suave possível a dizer que tinha encontrado na doutrina espírita alguns conceitos, alguns fundamentos que o pensamento católico não lhe favorecia. Falou também dos seus parentes, dos seus tios, amigos lá da fazenda, que eram espíritas e que tinham, eram pessoas do bem, pessoas que praticavam o bem e pessoas que praticavam a caridade. Até aí ela estava sobressaltada. Mas quando ele disse que, de agora por diante, já se considerava um espírita, ela tem uma síncope e desmaia. Quando ela desmaia, ele pega e coloca numa cadeira. Aí ele percebe a presença de uma entidade malfazeja que provocava nela esses espasmos desde quando ela era adolescente ou quando ela era jovem. Aí ele percebeu que a doença dela não era uma doença física, mas uma doença espiritual. Naquele mesmo momento, ele doutrinou a entidade e libertou a mãe da obsessão. Vencido, portanto, estava o primeiro desafio. Venceu o segundo desafio, falar para o pai. O pai não era, assim, católico praticante ou católico fervoroso. Era um católico daqueles que ia à missa semanalmente, mas não passava pela cabeça do senhor Hermógenes seu filho tornar-se-ia um espírita. Da mesma forma, Eurípides começa a falar com toda a sutileza possível para o pai. E diz que a partir daquele momento não mais seria católico e que seria espírita. Chocado, o pai fica sem ter o que falar, sem ter o que responder e tenta de alguma forma dissuadir.
E aí Eurípides responde: meu pai, eu sempre lhe obedeci, mas no quesito da religião eu não vou obedecer, como disse Jesus. E aí falou o que disse Jesus no Evangelho: aquele que não se voltar contra o seu pai e contra a sua mãe por amor a mim, não é digno de mim. O pai então compreende, aceita, só que o pai fica um tanto mais preocupado, não com a conversão dele à doutrina espírita, mas com o que os amigos dele iriam falar sobre Eurípides quando o encontrassem lá na sua loja de secos e molhados. E o interessante de Zine é que, mesmo não aceitando muito bem a posição de Eurípides, em momento algum o pai permitiu que se falasse mal de Eurípides na presença dele. Se falasse mal em relação à conversão. Tamanho era o respeito, né, que Hermógenes e que Dona Meca, como carinhosamente era chamada Dona Jerônima, tinham pelo seu filho. Recebia, portanto, milhares de cartas, oriundas de todo o Brasil, com solicitações de enfermos do corpo e do espírito. E em cada uma, Eurípides apunha receitas e orientações de Bezerra, conforme as circunstâncias. Diariamente eram enviados para numerosas cidades do território nacional, pelos correios, sob registro, centenas de remédios manipulados na farmácia por ele fundada. Farmácia Espírita, Esperança e Caridade. Tudo absolutamente gratuito, sem cobrar um centavo de quem quer que fosse. Porém, a gente sabe que as leis das sombras não deixam nada em aberto. Com a conversão de Eurípides ao espiritismo, as coisas no Liceu Sacramentano ficaram difíceis. Os alunos rarearam, os móveis foram recolhidos e o prédio foi requisitado pelos proprietários. Interessante observar que, nesta época, o que mantinha Eurípides era exatamente o fato dele ser professor lá no Liceu Sacramentano. Com o fechamento do liceu, ele fica sem condição de se manter. E aí, uma determinada feita, ele estava angustiado, né? Estava pensativo, o que iria fazer agora. E ele percebe a presença de um espírito que queria ditar uma mensagem. Só que o espírito era de tão alta envergadura moral que ele desconfia e diz: olha, deve ser um mistificador, e resiste. Só que o espírito insiste e coloca Eurípides em estado de torpor, e aí escreve essa mensagem: meu filho, não feche a escola. Apague da placa o nome Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana, e coloque Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras. E monte um curso de astronomia. Repetiu: monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, a serva de Deus. Maria veio e escreveu por ele essa mensagem. Em 31 de janeiro de 1907, ele, portanto, cria o Colégio Allan Kardec, onde os alunos recebiam aulas do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita e ainda de astronomia. Além de exercer a direção do colégio, o próprio Eurípides mesmo ministrava as aulas de matemática, geometria, aritmética, trigonometria, ciências naturais, botânica,
zoologia, geologia e paleontologia, português, francês, inglês e castelhano. Ele ensinava, sem ter feito um curso superior, apenas com um curso médio. Isso é, digamos, com 25, 26 anos de idade. A mediunidade de Eurípides desenvolveu-se de forma notável, espontânea e multiforme. Mediunidade de desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, curas, efeitos físicos, receituário foram surgindo e se tornando habituais na sua vivência. A capacidade de desdobramento era tão comum que atendia enfermos que se encontravam em outros locais, entrando em transe e indo em espírito aonde este se encontrava. A primeira cura realizada por Eurípides foi a do senhor Carlos. Interessante que esta cura, ele estava ainda na fazenda Santa Maria, naquele momento em que ele se converteu ou se tornou espírito. Eurípides pergunta ao tio Mariano onde morava o senhor Carlos. Simplesmente ele não sabia onde morava. Mariano informa que ele morava em um caminho ermo na mata. Ninguém o visitava, dada a sua condição de leproso. Mas, por que quer saber? Pergunta o tio. Porque o Carlos está há 3 dias sem comer e beber nada. Temos que visitá-lo imediatamente. Respondeu Eurípides. E aí chegou lá, abraçou o leproso e beijou, ele ficou curado. Dentre as muitas espécies de mediunidade, faculdades de Eurípides, destaca-se a do desdobramento e a da bicorporeidade. E aqui nós destacamos 3 fatos que comprovam a capacidade desta alma, deste espírito. Quando de um dos partos que realizou em transe, estava em sala de aula do Colégio Allan Kardec e avisou aos alunos que o marido de uma senhora, a quem ele acabara de realizar o parto em desdobramento, estava chegando ali a cavalo, em roupa de montaria. É interessante que essa senhora morava numa fazenda e ela entra em estado de parto. E ele percebe, dando aula, percebe. Interessante que os alunos já sabiam que ele tinha a capacidade da bicorporeidade. Então, era comum ele interromper a aula, sair, fazer o tratamento, a cura que pudesse ser feita e voltava e recomeçava a aula. E esse foi o fato. Ele percebe à distância que esta mulher entrara em estado de parto. E ele senta-se, desdobra-se, vai onde a mulher está, chegando lá, se materializa, faz o parto e retorna e começa e dá continuidade à aula. Só que nesse ínterim, a esposa tinha pedido ao marido para que ele viesse chamar Eurípides para fazer o parto. Só que Eurípides percebe antes e faz o parto antes dele chegar a cavalo. Aí, quando nessa fala aqui, quando ele chega no colégio, que Eurípides já tinha feito o parto, Eurípides diz: pode retornar, que a sua mulher está bem e o filho também está bem. Ele não acredita, insiste para que Eurípides retorne lá, porque o parto não... ele não tinha visto Eurípides lá, portanto, não fizeram o parto.
Pacientemente, Eurípides vai. E quando chega lá, a mulher diz: mas, senhor Eurípides, o senhor voltou por quê? Eu estava tão bem aqui, eu e minha filha estamos tão bem, por que o senhor voltou? Então, aí está um fenômeno de bicorporeidade. É interessante observar que quando ele saía do corpo, se materializava e fazia os trabalhos, era ele que estava fazendo. Quando ele atuava em processo de desdobramento, quem fazia era o doutor Bezerra de Menezes. Um outro parto, um parto prematuro envolvendo a senhora Dulce Ribeiro de Melo, esposa de João Ribeiro de Melo. Quando o capataz chega à casa de Eurípides, este o recebe já com os medicamentos em mãos, pede para oferecer à senhora e avisa que ouvira a prece do esposo e realizara o parto. Se deu na mesma situação. Estava ele dando a aula. E percebe que essa senhora, à distância, está em trabalho de parto e o parto é complicado. Ele se desdobra, vai até lá, faz o parto, retorna, continua a aula, de repente chega o capataz pedindo que o João Ribeiro tinha pedido para que ele fosse lá fazer o parto. Ele disse que tinha feito, ele recebe o capataz dizendo que aqui estava a medicação para que ela tomasse, porque o parto já tinha feito e estavam a mãe e o filho bem. O capataz retorna e chega lá, confirma que o parto foi feito. Mas o fato de bicorporeidade. Outro evento, esse é um pouco até hilariante. O evento é relacionado a uma senhora que se encontrava à beira da morte e pede ao esposo para procurar Eurípides. O indivíduo, em vez disso, dirige-se a um bar e, de tanto beber, adormeceu. Ao acordar e lembrar do compromisso não cumprido, utiliza-se de uma garrafa, aproveita a água da chuva, enche-a e entrega à esposa, dizendo que era o remédio de Eurípides. Com o alívio, a senhora tomou o remédio. Com o alívio, a esposa pede mais uma garrafa. E aí, ao pedir, o esposo retorna para o colégio, Allan Kardec, e Eurípides recepciona-o com um verdadeiro medicamento. E aí, o repreende, para que ele não fizesse novamente essa artimanha. Ou seja, ele, em vez de seguir o pedido da esposa na primeira vez e pegar o medicamento com Eurípides, ele senta-se no bar, bebe, não cumpre o compromisso, pega uma água qualquer e dá à esposa. Como Eurípides sabia que ele tinha feito isso, magnetizou de tal forma a água que ela foi curada. E ela pede, então, a outra garrafa, e aí Eurípides agora doa, de fato, a garrafa com o medicamento e o adverte, né, para que ele não faça isso de novo. São os eventos aqui, chamados eventos de bicorporeidade. Vamos aqui trazer fatos relacionados à obsessão. Nós escolhemos 3 fatos que estão registrados no livro. E apenas para ilustrar, Eurípides Bassanufo, no fundo do colégio, Allan Kardec, ele construiu alguns quartos cujas portas eram de ferro e de ferro robusto para albergar os obsidiados extremamente violentos que se lhe eram apresentados. Inclusive, obsidiados
cujos hospícios eram retirados porque as pessoas dos hospícios não conseguiam contornar a situação e mandavam para Eurípedes. Aí ele construiu alguns quartos no fundo da casa, exatamente para poder recepcionar. E, numa dessas ocasiões, foi apresentado a Eurípedes um indivíduo que, pelo relato, era muito forte, tinha um corpo hercúleo, e esse indivíduo estava num estado avançado de possessão e se mostrava bastante violento, tanto assim que eles foram trazidos ali por 6 homens que amarraram o indivíduo com arame. E ao chegar à frente do colégio, Eurípides pede para que desamarre-o. Eles, assustados, resistiram, mas como nós vamos desamarrar um homem extremamente violento? Como Eurípides insistiu, eles desamarraram. Eurípides se aproxima dele, faz uma prece, envolve-o na sua aura, o indivíduo acalma-se, e aí ele conduz a um desses quartos, que à noite eles passaria por um processo de tratamento de desobsessão. Ele levava as pessoas para o salão e lá fazia um processo de desobsessão. E os indivíduos, como regra, eram curados. Esse foi o primeiro caso. Conta também a história de um indivíduo que ficava em Sacramento, riscando os muros, fazendo anotações nos muros da casa, e até então tudo bem, não tinha problema nenhum. Só que, de repente, ele era tomado por um processo de desobsessão e tornava-se muito violento. Uma certa feita, esse indivíduo estava à frente da prefeitura, com uma faca na mão, ameaçando todos, e aí Eurípides é chamado para ajudar. Ao se aproximar, o homem fica parado, começa a ficar num estado esquálido. Eurípides se aproxima dele, coloca a mão na testa e ele, como um passe de mágica, acalma-se. Eurípides toma-o pelo braço e leva para a escola. E o último fato que está relatado no livro diz respeito a um tio de um dos alunos de Eurípides, que morava numa fazenda. Esse indivíduo teve alguns desajustes de ordem amorosa, e aí ele tomou alguns medicamentos, tudo indica que com o intuito de cometer o suicídio, mas não conseguiu. Fica então em estado de alucinação. Pega 2 armas e começa a atirar a esmo. O aluno, o discípulo de Eurípides, vai até Eurípides, pede para que Eurípides dê o apoio. Eurípides vai em direção à fazenda do indivíduo. Chegando lá, ele começa a atirar. O aluno, então, pede para que Eurípides recue, porque uma daquelas balas pode atingi-lo. E Eurípides, não podemos estancar, temos que avançar. Aproxima-se o indivíduo, coloca a mão na testa, e o indivíduo devolve as 2 armas, num estado absolutamente irreconhecível. Então, foi esta a figura que muitos de nós, inclusive espíritas, não conhecemos. Não sabemos a sua história, não sabemos o legado que ele deixou para todos nós. Para a gente concluir, eu vou ler aqui bem rapidamente, peço a todos um pouquinho de paciência. Essa é uma mensagem escrita por Hilário, através da mediunidade de Chico Xavier, Hilário Silva. Diz então: começara Eurípides Bassanus
o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo. Em admirável desdobramento, quando, certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como se arrastado pela vontade de alguém, um torvelinho de amor subia, subia, subia. Subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava forma leve, respirando no oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, à maneira de um pássaro teleguiado, até que se reconheceu em uma campina verdejante. Reparava na formosa paisagem quando, não longe, avistou um homem que meditava envolvido em doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela harmonia imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou de seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Lágrimas grossas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje, na terra, lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante. Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou. Choras pelos descrentes do mundo? Elevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora com o olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima. Não, meu filho. Não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não sabia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne, era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrara na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer, de um dia servindo até a morte. E a sua morte foi em 1º de novembro de 1918,
motivada pela gripe espanhola. Portanto, que este apóstolo da caridade do Cristo nos envolva e nos ajude a, dentro da nossa pequenez espiritual, seguir os seus passos, os seus ensinos e os seus exemplos. Deus nos abençoe.